heck. Legal. Bom, na aula passada a gente fez um exemplo, o exemplo 5.3, importante refazer ele com cuidado. Mas basicamente o que a gente viu até agora foi a expressão da força, né? Então o que a gente tem aqui, basicamente, só para revisar bem rapidamente aqui, é a lei da força de Lorentz. Então a gente tem que... esse aqui é importante. Força magnética. Então a gente tem aqui a força de Lorentz, que a gente tem aqui F mag é igual ao Q V vetor B. E a gente também deduziu a expressão para densidades lineares de carga, né? Densidades superficiais de carga e densidades volumétricas de carga. Então, se a gente tiver o que a gente chama de um filamento, né, que tem uma certa carga por unidade de tempo, né, uma carga por unidade de tempo, a gente tem a nossa corrente. E se a gente tiver uma densidade linear de carga, então a gente tem que o nosso I é igual a lambda V, onde o lambda aqui então é a nossa densidade linear de carga. A gente faz o mesmo para uma densidade superficial de carga. Então, uma densidade superficial de carga, onde a gente tira então que a nossa corrente, a gente chama de corrente K agora, que é uma corrente, né, de uma fita, né, basicamente. A gente tem uma fita de comprimento infinitesimal de dl, né? Então, isso aí é dado por um sigma V, onde a nossa densidade superficial de carga aqui é a nosso sigma. E finalmente, para uma densidade volumétrica de carga, então a gente tem uma corrente aí por unidade de área, né? J, que é igual então ao nosso ρ, acho que a gente chamou de ρ, deixa eu só achar isso, ρ V, onde o ρ então é a densidade volumétrica, certo? As expressões da força magnética podem ser escritas também em função de K e de J. A gente fez essas variações. A gente tira então que a força magnética então ela pode ser escrita como sendo módulo de integral de dl vetor B, ou em termos da densidade de superficial de corrente, né? Você pode escrever isso como sendo a integral de K vetor B dA, ou em termos do J, né, que é essa densidade volumétrica, isso pode ser escrito também como sendo a integral de J vetor B dV. Ok? Então foi isso que a gente já viu aqui. Agora eu tô pensando, meu iPad está sendo carregado aqui no Mac, pode ser que o Mac acabe a bateria, mas não dá nada. Se acabar a gente vai falar. Então agora dando continuidade ao nosso estudo da corrente elétrica, a gente vai estudar então o fluxo de carga, tá certo? Então se você se atentarem ao nosso J, por exemplo, que é o que é mais comum, que é trabalhar, que é a nossa densidade de corrente do volume, né? Então,
para a densidade de corrente volumétrica ou densidade de corrente do volume, a gente tinha então que o nosso J era igual a um DI por um dA que a gente chamava perpendicular. Então basicamente tem aqui um certo volume. Esse volume aqui a gente define aqui uma pequena área dA aqui que tem um volume então atravessando aqui, um infinitesimal de volume atravessando esse sólido. Você tem um fluxo aqui, certo? Aqui você tem uma densidade volumétrica então de corrente nesse sentido, e aqui está o nosso aqui dA perpendicular, certo? Tudo isso a gente já definiu antes. Então, no caso de a gente está trabalhando então com a densidade de corrente do volume, ou onde o fluxo de carga, isso aqui é para onde o fluxo de carga é distribuído numa região tridimensional, a gente tem então que o J é o DI por dA, onde o J é a corrente por unidade de área perpendicular ao fluxo, tá certo? Então é corrente por metro quadrado, ou ampere por metro quadrado é o fluxo. Dessa maneira, então, assim, a corrente que atravessa uma superfície ela pode ser escrita como... Então a gente pode escrever essa corrente que atravessa uma superfície como sendo um I, que é integral, vou chamar de módulo de I aqui, no caso, que é o J escalar dA. Essa aqui é a mais comum usada. Geralmente a gente escreve a corrente com uma densidade, porque na natureza mesmo, né, a gente só encontra volumes, né? O resto é tudo idealização, né? Então, a corrente pode ser um fluxo, né? Basicamente isso aqui é uma expressão de fluxo de densidade de corrente, tá certo? Então você tem um J, você vai pegar um dA, produto escalar aí, né? Então, e calcula esse J escalar dA. Onde dA é o elemento de área, então perpendicular aqui, né? Que é exatamente como a gente define o elemento de área, né? Se tiver uma esfera, né? O elemento dA, né? É aquele perpendicular à esfera, que é o nosso dA aqui, ó, perpendicular à esfera. Então, a ideia é o seguinte, tem aqui, ó, vamos pensar uma seguinte, você tem aqui um volume, tem uma certa quantidade de carga aqui distribuída nela, esquece um pouco de corrente no filamento, aqui você tem uma certa densidade de carga, e essas cargas aqui, elas estão migrando aqui, ó, estão saindo desse volume aqui, certo? Então todas elas estão vazando aqui, isso aqui é o meu volume aqui, né? V aqui. Então, deixando esse volume aí. Dessa maneira, a carga total por unidade de tempo que atravessa o volume V, ou um volume V qualquer, né? Um volume V. Então, o que eu tenho que fazer é pegar essa integral aqui, integrar em toda a superfície, certo? Fica uma integral de superfície fechada. Então, isso aí é a integral de superfície de J escalar dA. Que eu posso usar aqui o teorema de Gauss, né? E escrever isso aí, então, como sendo a integral no volume agora do quê? Do divergente
de J e integro em todo o volume, certo? Isso aqui é o teorema de Gauss. Então isso vai me dar a carga total por unidade de tempo que atravessa o volume V aí que eu estou definindo, tá certo? Pode ser escrito tanto em termos da integral de superfície fechada, quanto em termos do divergente de J integrado em todo o volume pelo teorema. Agora olha só, aqui vai ser um resultado muito importante da eletrodinâmica. A quantidade de carga que deixa o volume é dada por... Então, ó, quantidade de carga que deixa... Qual é a taxa que eu estou perdendo carga por unidade de tempo, tá certo? Então, isso aí nada mais é do que menos del Q del T, tá certo? Onde o sinal aqui negativo, ele vem do fato de estar perdendo carga, né? O sinal, onde o sinal negativo contabiliza o fato de estarmos perdendo carga. Certo? Só para ficar claro isso aqui, ó, se a gente fizer um gráfico, por exemplo, da quantidade de carga por unidade de tempo, tá certo? Dentro do volume, o que você vai ter? Aqui é carga, aqui é tempo. Você vai ter que a quantidade de carga, então, eu não sei qual é a expressão, mas ela vai ser uma coisa que diminui, tá certo? Se você pegar a derivada desse cara aqui, dá uma derivada negativa. Você pega o menos para pegar a quantidade de carga que está deixando o volume. Certo? Por isso que tem um menos ali. Porque dq dt é um número negativo, né? Porque é um decaimento, né? Está diminuindo a quantidade de carga. Então, para eu ter a carga total que deixa ela, eu pego o menos del Q dt. Tá certo? Isso, pois, dq dt é menor que zero. Tá certo? Então a gente pega o menos para se calcular a quantidade total de carga que deixa o volume, que é exatamente calculado por expressão aqui também. Tá certo? Isso a gente mede aí pelo fluxo agora. Então por isso chamado de equação de continuidade, como você vai ver. Então, mas a gente pode escrever del Q del T, ou menos del Q del T no caso, como sendo menos del ρ del V, del ρ del T, dV, tá certo? Em termos da unidade de volume, em termos da densidade volumétrica de carga. Agora, visto que a quantidade de carga que atravessa o volume V é igual à quantidade de carga que deixa o volume, né? Ou seja, por conservação da carga, né? A gente nem cria, nem perde carga, nem desaparece carga. Ou seja, só para frisar, a quantidade de carga que atravessa o volume V é essa aqui, ó.
Está aqui, ó. A quantidade de carga que deixa o volume está aqui, ó. Então, a que atravessa o volume V é igual à quantidade de carga que deixa o volume, tá certo? Então, daqui a gente tira, então, finalmente, que a integral do divergente de J dV é igual a menos del ρ del t dV, o que dá origem, então, à nossa equação extremamente importante, que é o divergente de J mais del ρ del t é igual a zero. Essa aqui, as equações de Maxwell, chamam-se equações de Maxwell por causa dessa expressão aí. Foi ele que primeiro a notar isso aí. Quando ele notou isso aí, ele relacionou o campo elétrico com o campo magnético. Né? Tá vendo que o ρ ali é divergente de E, se você prestar atenção. Né? Divergente de E não é igual a ρ. O cara meteu ali o divergente de E, então você tem o divergente de E relacionado com o J, que por sua vez está relacionado com o campo magnético. Certo? Então ali ele tirou uma relação da variação do campo elétrico, tá vendo ali? Você tem um del T do ρ, você vai ter um del T do divergente do E, que relaciona com o campo magnético. Já já a gente vai chegar nas expressões de fato, onde a gente vai observar então que rotacional de E, no caso onde você tem uma dinâmica, não é mais igual a zero, é igual a menos del B del T. Certo? Então a gente tira essa expressão aí. E o rotacional de B, ele também vai ter um termo que vai depender da variação temporal do campo elétrico. Tudo fruto das equações, da equação da continuidade, que foi a grande contribuição aí do Maxwell. Essa equação chama equação da continuidade? Exatamente. Essa equação chama-se equação da continuidade. E ela não vale só para campos eletromagnéticos, não. Isso aí é para campos, se você trabalhar em fluxo de carga, lá, fluxo de água, por exemplo, de líquidos, de moléculas, de gases ideais, você vai ter lá também essas mesmas expressões, onde a quantidade de molécula que deixa é igual à quantidade de fluxo que atravessa um certo volume. Então, essa relação ela é muito mais ampla e vale para campos, né, não somente o campo eletromagnético. Por isso que essa densidade de corrente, o J, é tipo um fluxo, né, professor, que está atravessando, igual o senhor falou. É exatamente o fluxo. Você vê que se você olhar a expressão dela lá, ó, isso aqui ó, é fluxo. É fluxo. Tá vendo? Lembre-se o fluxo do campo elétrico na integral de EdA? Aqui é o fluxo de correntes por unidade de área. É mais ou menos isso. Fluxo de corrente. Né? Então, essa aí é a chamada equação da continuidade. Ela é a descrição precisa da conservação de carga, certo? Esta é a descrição precisa da conservação de carga. Certo? Ou seja, a quantidade de carga que deixa o volume é igual à quantidade de carga que atravessa, vamos dizer, as fronteiras desse volume. Então, é isso que é, ou seja, não está sendo criado carga lá dentro e nem sumindo carga. Exatamente. O que eu perco é o que deixou a esfera, certo? É o que deixou o volume. Ok? Muito bem. Isso aí conclui o nosso primeiro sessão aí, que é a sessão 5.1. Então, basicamente, aí a gente definiu força magnética, definiu as densidades de correntes, até chegar, então, na equação de continuidade, que é uma equação extremamente importante aí, do eletromagnetismo. Alguma pergunta até aí? Beleza? Então, muito bem. Então, dando continuidade agora, a gente vai, então, para o que é chamado Lei de Biot-Savart. Certo? Então, 5.2... vem então de Lei de Biot-Savart. No livro ele não gosta desse termo, correntes estacionárias, mas eu vou usar porque no Brasil a gente traduz isso assim mesmo. Então, o 5.2.1. Então eu vou definir para vocês o que vem a ser
como a gente vai chamar aqui de correntes estacionárias. Eu até entendo ele falar, porque você fala em corrente, como é que pode ser estacionário, né? Mas não é a carga que é estacionária, é a corrente, né? Quer dizer, a corrente é constante, então é estacionárias. Muito bem. Então, o que vem a ser uma corrente estacionária? Bom, corrente estacionária nada mais é do que corrente que não varia no tempo, tá certo? Então elas são constantes, todo o tempo ela não varia. Então assim como cargas estacionárias produzem campos elétricos constante no tempo, dando origem ao que nós chamamos de eletrostática, as nossas correntes estacionárias produzem, por sua vez, campos magnéticos constantes no tempo. Tá certo? E isso aí dá então origem ao que nós vamos chamar de magnetostática. Ok? Então, quando uma corrente estacionária flui em um filamento, a magnitude da corrente I deve ser a mesma em todo o fio. Caso contrário, as cargas estariam se acumulando em algum ponto. E, consequentemente, a corrente não seria então estacionária. Então, se você pegar um pedaço de um filamento, você vai observar que a quantidade de carga nesse filamento, por unidade de tempo, é sempre a mesma, tá certo? Ou seja, se deixar 10 coulombs, vai ter que entrar 10 coulombs. Ou seja, se você olhar para um pedaço do fio, pode ter fluxo, mas a quantidade de carga que deixa é igual à quantidade de carga que entra, certo? Para manter a corrente constante, senão você não teria corrente constante. Então, assim, em magnetostática, o del ρ del t é igual a zero, certo? A quantidade de carga por unidade de tempo não varia num certo trecho do filamento. E, pela equação da continuidade, temos, então,
magnetostática significa então que o divergente de J é igual a zero. Isso aqui é então o que nós chamamos de magnetostática. Tá certo? Aqui, em geral, a gente vai trabalhar com correntes que não variam no tempo. A gente não vai ter correntes que estão aí mudando no tempo. Então, apesar de ter um fluxo de cargas, as cargas estarem se movimentando, a taxa com que essas cargas fluem nesse filamento ou fluem nesse espaço é constante, tá certo? Elas fluem. A quantidade de carga que deixa uma certa região do espaço é igual à quantidade de carga que adentra essa mesma região do espaço. Certo? Então, existe um fluxo de cargas, porém, a quantidade de carga por unidade de tempo num certo volume arbitrário do espaço... exatamente, isso aqui vai me dar uma corrente estacionária, que é a origem da magnetostática. Então, o fato de ser a mesma em todo o fio significa que o divergente do J é igual a zero. Então, muito bem. Então, dado aí definido uma corrente estacionária, agora a gente vai então calcular o campo magnético produzido por esses tipos de correntes, tá certo? Então, 5.2.2 é o campo magnético de uma corrente estacionária. Muito bem, como é que a gente deduz a expressão do campo magnético de uma corrente estacionária? De fato, a gente não deduz, tá certo? Ela é tão empírica quanto a lei de Coulomb, tá certo? Ela é observada da natureza, não tem uma dedução. A gente sabe que a natureza se comporta assim. Por quê? Porque a gente foi lá no laboratório e verificou. Então, a única forma de apresentar para vocês é eu tirar do chapéu, porque foi assim que todo mundo fez. Não tem como deduzir essa expressão, visto que ela é um resultado experimental. Então, o campo magnético de uma corrente estacionária é dado pelo que é conhecida como lei de Biot-Savart. Então, é uma lei, certo? Então, está aqui para vocês a lei de Biot-Savart. Então, o campo elétrico numa posição, campo magnético numa posição R, produzido por uma corrente estacionária, é igual a μ0 sobre 4π integral de I vetorial R inversor sobre módulo de R ao quadrado dl'. Ou a gente pode escrever isso também, tirando o i ali da expressão, μ0i sobre 4π integral de dl' vetorial R versor sobre R ao quadrado. Então, só para a gente entender como é que é isso aí, obviamente, a gente tem que fazer aqui. Professor, com licença, o senhor pode trocar o cartão? Cara, coloca o ali. Tchau. Valeu. Então aqui a gente tem aqui vamos dizer, um circuito fechado aqui, ó, por exemplo, certo?
a gente tem aqui uma certa corrente I atravessando esse filamento. Eu vou pegar aqui uma seção aqui desse filamento aqui. Essa seção aqui vai ser o meu DL'. E eu quero calcular, por exemplo, nesse ponto aqui, o campo elétrico, o campo magnético. Então eu tenho uma distância do meu DL'. Essa distância aqui é o meu R. Então, como é que eu faço? Ó, eu pego o produto vetorial do DL' com R, vai dar um número, divido por essa distância ao quadrado e guardo. Depois ando mais um pouquinho. Pego o produto escalar, o produto vetorial do DL com R, divido por R ao quadrado e guardo. Eu vou fazendo isso. Então, numericamente é isso que você vai fazer. Se pensar nessa integral aqui, pega o produto vetorial, vai somando. Então, por exemplo, para esse DL aqui, ó, você vai ter aqui uma coisa um pouco diferente, né? Você vai ter aqui o R vai ser menor, tá certo? O produto vetorial vai ser um valor diferente, mas você vai fazendo isso. Produto vetorial, calculou o produto vetorial, você vê que ele é do R versor, tá vendo? Produto vetorial com R versor, só vai dar o DL seno do ângulo do R com o DL, e depois eu divido por R ao quadrado. A magnitude do R, né? E assim por diante. É assim que vai fazer. Então a integração aqui, ó, é ao longo do caminho da corrente vírgula DL' ali, ó, é um elemento de comprimento ao longo do fio e R é um vetor da fonte, né? Ou seja, do filamento ali, ao ponto que se deseja calcular o campo. A constante aqui E0 é a permeabilidade do vácuo. E ela vale 4π vezes 10 a menos 7 Newton por ampere ao quadrado. Ela tem a mesma ideia da permissividade, tá certo? Então você coloca um campo, qual é o tempo que leva para, vamos dizer, os spins ali se alinharem, né, e criar uma magnetização no material, certo? Isso vai depender de material para material. Se você não estiver no vácuo também, você vai ter um tempo necessário para esses materiais, então, criarem uma certa magnetização. Então, é a mesma ideia disso aí. Desta maneira é fácil determinar a dimensão do B. Assim, a dimensão do campo magnético B
é então dado por Newton dividido por ampere metro vezes metro, que a gente conhece então e é chamado de Tesla. É como nós mensuramos então o campo elétrico. O ponto central da magnetostática, tá certo? É a lei de Biot-Savart, certo? A lei de Biot-Savart é análoga à lei de Coulomb. Você tem a lei de Coulomb para eletrostática, tem a lei de Biot-Savart para magnetostática. Essas são as duas equações análogas aí que descrevem aí o magnetismo. Então agora a gente vai fazer um exemplo, que é o exemplo 5.5, para a gente poder estudar um pouco mais. Mas antes disso, queria só fazer uma pergunta. Por exemplo, baseado nessa expressão aqui, ó, quanto você acha que vale, por exemplo, um campo elétrico, um campo magnético nessa região? Então, imagina você tem aqui um filamento aqui, ó, tá certo? E eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto aqui. Quanto você acha que vale o campo elétrico nesse ponto? Então, minha corrente está aqui, ó, passando aqui. Eu quero calcular o campo aqui. É zero, exatamente zero. Isso é porque o meu DL está aqui, ó. O campo elétrico? Magnético. Se eu falei elétrico, ignora. O meu DL está aqui, né? Para qualquer elemento DL aqui. O meu R é paralelo ao DL, né? Então, o campo magnético é zero. Então, você vai ver que ele vai fazer as curvas aqui como queira, mas na direção da corrente ali, ele vale exatamente zero. Sim. É aquela Newton por ampere vezes metro. Isso. Vamos arrumar aqui para você. Então, muito bem. Então, eu vou fazer o exemplo 5.5 para a gente poder exercitar. Na verdade, é o exercício mais simples possível, que é exatamente o exercício mais simples possível da parte de eletrostática, que é uma carga pontual, você calcula o campo elétrico, certo? Agora, qual que é a ideia? Você tem uma corrente estacionária, né, que a gente sempre não tem como ter uma caixa, tem uma corrente estacionária, e aí eu calculo o campo magnético a uma certa distância desse filamento. A gente vai supor aí um filamento infinito, né, para começar. A gente quer calcular então o campo a uma certa distância desse fio. E a gente vai ser capaz então, de descrever o movimento dos fios lá se aproximando ou se afastando lá, quando um campo produz um campo sobre o outro. Né? Um fio produz um campo sobre o outro. E aí você calcula pela lei de Biot-Savart aí qual é a força magnética, né, que esse campo magnético produzido por um fio exerce sobre a outra corrente. É factível da gente fazer isso aí. É completamente anal. É importante frisar aqui que a gente sempre trabalha com fluxo, né, de uma corrente com muitas cargas. Certo? Se a gente pensar em uma carga se movimentando, somente uma carga, a gente não tem o que é dito magnetostática, tá certo? Não é a magnetostática nesse caso. Por quê? Porque eu estou olhando aqui, ó, não tem carga nenhuma. De repente vem ter uma carga, de repente não tem mais carga, certo? Isso aí não é corrente estacionária. Certo? Não é corrente estacionária, uma única carga se movimentando. A gente precisa ter muitas cargas se movimentando, de forma que quando eu ficar olhando para o filamento ali, eu tiro uma foto, tenho 10 coulombs. Espero um pouco, tiro outra foto, tenho 10 coulombs. Espero 10 coulombs, sempre vai ter 10 coulombs. Não são as mesmas cargas, né? Estão se movimentando, mas a quantidade de carga ali é sempre constante. É muito comum a gente pensar, porra, e agora? Será que eu não... Só conectar aqui que caiu tudo. Pronto. Então, muito bem. Então, vou mudar aqui de página aqui, ó. Exemplo 5.5.
Vou fazer aqui de um jeito diferente do que o livro faz, mas é a mesma conta, certo? No fundo, a integral minha aqui é um pouco mais complicada. Nem é mais complicada, mas tanto faz. Eu prefiro fazer assim porque eu sei pensar assim, de outra maneira eu não sei pensar. Mas também depois que você olha a solução do exercício, você vê como é que é. Mas isso aqui para mim é mais didático, então vou fazer por ela. Então, o exemplo 5.5 diz, então, calcule o campo magnético a uma distância S de um fio infinito e corrente estacionária I. Certo? Então é um exercício canônico, é o primeiro exercício. Se alguém tiver que pedir um exercício fácil de magnetostática, o mais fácil possível vai ser esse aí. Não tem como fazer outra coisa mais simples do que isso. Certo? Tem aí uma integralzinha para resolver, mas no fundo só se limita essa integralzinha. Então a ideia é o seguinte, então você tem aqui o seu filamento. Nesse filamento você tem aqui uma certa corrente I e você quer calcular o campo a uma certa distância S do seu fio. Tá certo? Então eu quero calcular o campo aqui no ponto P. Então eu vou pegar um DL aqui numa posição arbitrária aqui. Tá aqui o meu DL, meu DL linha, né, que a gente chama. E esse DL linha, então, ele faz aqui uma distância, aqui está uma distância R do ponto P, aqui a gente põe um ângulo θ aqui, ó. Θ, dá para ver um θ aí? Uhum. Com bastante esforço, né, e abstração, a gente consegue. E aí, muito bem, a gente tem então que calcular essa distância aqui, é o que eu vou chamar de L', aqui, ó. Daqui até aqui o meu DL, meu L', certo? Então, primeiramente, a lei de Biot-Savart. Então aqui só para convencionar aqui, vou convencionar aqui meu x, y e z, certo? Então, pela lei de Biot-Savart, eu tenho então que P de R é igual a μ0 I sobre 4π integral de dl' produto vetorial R versor sobre R ao quadrado. Então a primeira coisa que tem que fazer é calcular esse produto vetorial aqui entre dl' e R versor, certo? Então eu vou definir aqui um ângulo aqui, ó, alfa, tá certo? Que é o ângulo entre dl' e R, ok? Então, dl', produto vetorial, R versor, se a gente olhar o módulo desse cara aqui para começar, nada mais é do que dl', R versor tem módulo 1 vezes seno de alfa, certo? Agora, se a gente olhar, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, vou chamar de mudar de cor aqui, deixa eu ver, aqui o azul aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta, tá certo? Por quê? Porque é interessante a gente escrever o
o alfa em termos do θ. Então, se a gente olhar, o beta é igual a 180 menos alfa. Tá certo? Porque beta mais alfa é igual a 180. Então, se eu somar os ângulos internos aqui do triângulo, eu vou ter aqui beta mais 90 graus ali, mais θ, é igual à soma dos ângulos internos do triângulo, que vale 180, tá certo? Se eu substituir ali o beta por 180 menos alfa, eu vou tirar então aqui menos alfa mais 90 mais θ é igual a zero. Tá certo? Porque o 180 cancela com 180, fica menos alfa mais 90 mais θ. Ok? De forma que o meu alfa, então, ele é igual a 90 mais θ. Beleza? Então, meu seno de alfa aqui, se eu olhar aqui, ó, seno de alfa é igual a seno de 90 mais θ. Tá certo? Exatamente, dá o cosseno de θ, porque seno de A mais B, não é isso? É igual ao quê? Seno de 90, cosseno de θ, mais seno de θ, cosseno de 90. Isso aqui me dá então que o seno de 90 mais θ, que por sua vez é alfa, não é isso? É igual então a cosseno de θ. Então, esse cara aqui nada mais é do que cosseno de θ. Beleza? Poderia ter feito direto, mas sei lá, eu gosto de fazer porque eu não sei essas regras trigonométricas de imediato. Então, eu tenho que o meu dl vetor r versor é igual a um dl' cosseno de θ. E meu dl', entendi. Meu dl' vai ser a minha variável de integração, né? Isso, ela que eu vou integrar, vou ter que integrar de menos infinito até mais E infinito. daí agora o cosseno eu faço uma mudança. Agora o cosseno eu consigo escrever ele em termos do L'. Entendi. E aí fica muito mais fácil, né? Então, se eu olhar agora pela lei de Biot-Savart, o B de R em módulo, né? Agora eu estou calculando em módulo porque aqui eu calculei em módulo o produto vetorial. Depois eu vou me atentar à direção do campo elétrico, campo magnético. Por enquanto eu vou calcular em módulo. O B de R então é igual a 1,0 I sobre 4π. Tá muito ruim esse 4π. A integral de dl' cosseno de θ sobre r ao quadrado. Beleza? Beleza. O meu cosseno de θ, por sua vez, se eu olhar aqui em cima, ó, seno de θ é o cateto oposto, cosseno de θ é o cateto adjacente, é o S sobre R, certo? É S sobre R. E o meu R ao quadrado é S ao quadrado mais L' ao quadrado, certo? Então, o R ao quadrado é igual a um S ao quadrado mais L' ao quadrado. Beleza? Então agora ficou tudo em termos de L'. Cosseno de θ está em termos de R, mas o R está em termos de L'. E aí fica tudo em termos de L'. Igual quando vai ficar a mesma integral do elétron, né? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que não, porque não vai ter o L' na parte superior da divisão. Você vai ter só na parte de baixo. É verdade. Essa integral dá um pouco mais de trabalho para resolver. Na verdade, eu não vou resolver ela aqui, mas também é substituição trigonométrica para resolver. Tá tudo certo, hein? As equações? Certo? Então, o módulo de B, então, ó, agora tudo em termos
da integral aqui vai ser então igual a μ0i sobre 4π integral de dl' vezes S, tá certo? Que é o cosseno ali, dividido por R ao cubo. E R ao cubo, então, vai dar S ao quadrado mais L' ao quadrado elevado a 3 meios. E essa integral, então, para considerar o fio inteiro, vai de menos infinito até mais infinito. O S é uma constante, não precisa. É uma constante. Ah, entendi. Então, no fundo, a integral que você tem que resolver, a integral aqui é basicamente a integral de 1 sobre S ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios dx. É isso que é essa integral que tem que resolver. Ou em termos de L'. Então, a integral é basicamente, em termos de dl' mesmo, menos infinito mais infinito dl', e aí fica aqui S ao quadrado mais L' ao quadrado elevado a 3 meios. Essa integral aí que você tem que resolver, certo? E essa integral aqui eu vou dar para vocês respostas, então eu não... Você tem que chamar o x de secante. Isso, vai dar uma tangente, né, esse cara aí. Então, essa integral aqui, ela dá, mas não é uma integral difícil de fazer, não. Ela vale L' dividido por S ao quadrado mais L' ao quadrado elevado a 1 meio vezes 1 sobre S ao quadrado. Então está aqui a resposta da integral. Essa aqui é a resposta da minha integral. Tá certo? Agora tem que tomar o limite de menos infinito a mais infinito. O limite é muito fácil, né? Ou não? Elevado a meio. Hã? O S ao quadrado mais L' ao quadrado está elevado a 1 meio. Então, só escrevendo aqui, isso aqui dá B de R é igual a μ0i sobre 4π. E aqui eu tenho aqui, então, já tinha um S ali, tá vendo o S que tinha ali em cima? Então vai ficar aqui 1 sobre S, vou pôr o S aqui para fora, aqui, tá certo? E aqui fica deixa eu ver. Isso. Deixa eu só apertar. Porque tinha esse S aqui, ó. E aí a resposta daqui tem 1 sobre S ao quadrado, aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Aí então fica esse S, cancela com esse 1 sobre S ao quadrado aí. Aí fica 1 sobre S. Deixa eu só ver aqui. Ah, isso mesmo. E agora tem aqui, ó, L' sobre S ao quadrado mais L' ao quadrado elevado a 1 meio, certo? E aqui eu tenho que tomar o limite de mais infinito e menos infinito. Tá certo? Quanto dá isso aí, ó? Vamos ver, esse limite aí, ó, quando o L vai para mais infinito, L' vai para mais infinito, quanto dá isso aí? O que vocês acham? Sem precisar fazer L'Hopital, sem fazer nada. Quanto? Não. Eu também. Hã? Dá 1. Dá 1 mesmo. Porque o S vai ser muito menor do que o L. Exatamente. Você ignora o S, porque o S vai ser um número muito pequeno comparado com o L', né? Aí quando você toma a raiz do L', vai ficar L' sobre L', e isso dá 1. Certo? Então isso dá 1, e quando for menos infinito? Menos 1. Hã? Menos 1. Menos 1. Então fica 1 menos 1. Fica 2. Tá certo? Então ali vai ficar como resposta
μ0 I sobre 2πs. Tá certo? Essa é o campo magnético produzido por um fio infinito. Muito claro? Então, vale frisar aqui, ó, que o campo, tô até não escrever aqui, ó. Vale frisar. Alguma pergunta? Não? Vale frisar que o campo é proporcional ao inverso da distância. Exatamente como o campo elétrico de uma linha infinita de cargas. Se a gente se atentar à regra da mão direita, ou mesmo olhar a notação desses versores, tá certo? Na região acima do fio, o B aponta, seguindo a nossa convenção aqui, ó. Essa convenção aqui, o B aponta para onde? Para Y, né? Para onde aponta? Ó, o DL está apontando em... Ó, se o fio está em X... Isso, o fio está em X. O R está apontando Z. Apontando Z. Porque o R também está no plano XY, né? E o DL está no plano X, né? Então, necessariamente, né, esse cara vai apontar em Z, tá certo? E abaixo do fio, menos Z, né? Também, se você olhar a notação, por quê? Porque aí o R agora vai estar apontando em menos Y, não é isso? Vai estar no plano X menos Y, vamos dizer assim. E aí vai dar, então, na direção menos Z versor. Tá certo? Mais X versor, mais Z versor acima do fio e menos Z versor abaixo do fio. Então, na região abaixo do fio, B aponta adentrando a página, né? E, de maneira geral, se a gente agora olhar em vamos dizer assim, todas as posições, o campo B ele circula o filamento, certo? Entendeu? Obedece a regra da mão direita mesmo, então você cria um campo ali, ó, que está circulando, sei lá, em volta do filamento, certo? Ele é muito intenso na proximidade do fio e decai com 1 sobre a distância à medida que você se afasta desse fio, certo? Então vai diminuindo aqui, sempre circular, mas a magnitude dele vai ficando menor e menor com 1 sobre S. Essa é a física por trás aí do campo magnético produzido por um fio. Tá claro? Muito bem. Com esse resultado, então, agora aqui a gente pode calcular a força lá que o campo produzido por um fio exerce num segundo fio paralelo a isso, tá certo? Então, só tomando nota aqui, podemos agora, então, calcular a força que o campo produzido por um fio exerce num segundo paralelo a isso.
certo? Cara, essa caneta nunca funcionou tão bem, eu tô até em êxtase hoje. Nem vou dormir em casa, cara, hoje. Tá meio nerd isso, né? Não, vou dormir sim. Vai pro motel com caneta. Fala isso, rapaz. Minha mulher vai ver o filme aqui, rapaz. Não vou poder mais pôr no YouTube o filme, caralho. Então eu tenho dois fios aqui, ó. I1 e 2, tá certo? Eles estão aqui a uma distância D um do outro. Eu tenho aqui então um certo DL aqui. Então vamos pensar no campo produzido pelo I1, tá certo? Pelo I1, se eu estou considerando essa corrente de baixo para cima aí, onde é que ele está apontando aqui em cima do I2 aqui? Eu ponho aqui um X ou eu ponho aqui um pontinho? Está adentrando a página? Ele tá adentrando. Está adentrando, X. põe o X aqui, certo? Então aqui está o meu campo B1, tá certo? Adentrando ali. Então a força magnética, se vocês se relembrarem lá, resgatando aí, é igual a integral de V vetor B, dq, né? Que por sua vez a gente escreve em termos da densidade linear de carga como sendo a integral de V vetor B lambda dl. O lambda V é o I, não era isso? Então isso aqui, a gente tem então que a força magnética, eu vou pôr um 2 aqui para dizer que é sobre o fio 2, é igual então a I2 integral de dl, produto vetorial, o que aqui? B vetorial. B, qual B? O B1. B1, certo? É o campo produzido pelo fio 1. Produto vetorial B1. Mas, como já vimos agora há pouco, como vimos, o B1 em módulo. Os fios são infinitos, professor? Infinitos, infinitos. B1 é igual a μ0 I 1, não é isso? Sobre 2πd, não é isso? Foi esse o resultado que a gente calculou agora há pouco. E, visto que o dl ele é perpendicular ao meu B1, tá certo? Perpendicular, não é isso? A minha força magnética, então, em módulo aqui, vou escrever ela, no 2, em módulo, é igual, então, a μ0 e 2 e 1 sobre 2πd integral de dl. Logo, como o fio é infinito, a força é infinita, certo? Se o fio é infinito, se eu somar todas as forças do infinito, dá uma força infinita. Porém, né, é conveniente, então, a força por unidade de comprimento. Comer Né? caneta, professor. Uia. A força por unidade de comprimento. Então, minha força por unidade de comprimento, posso escrever aqui, é um Fzinho aqui, que é igual, então, a μ0 e 2 e 1 dividido por 2πd. Essa é a minha força por unidade de comprimento. Certo? O meu fiozinho É verdade. exerce no meu outro fio. Em relação à direção da força. Então, vale notar que a força, né, vai depender, ó, a direção da força está aqui, ó. Quem determina a direção da força, né? Isso é esse produto vetorial aí. Vetorial, né? Que isso que dá a direção, dessa força aqui, tá certo? Então, se aqui supusermos nossa convenção ali,
Ô, professor, Pois não. o que aconteceu ali na integral do DL? Eu simplesmente passei dividindo para fazer uma força por unidade de comprimento, né? Ah, entendi. Uma força por unidade de comprimento. Ah, é verdade, tá até escrito na frente. Entendeu? Por isso que eu vou dividir por externo. Porque se tiver que integrar de menos infinito a mais infinito, você vai dar infinito. Você não tem uma força sobre todo o fio, é infinita, porque o fio é infinito. Então dá infinito. Mas se eu pegar uma força por unidade de comprimento, aí eu pego em 1 metro, né? Eu vou ter uma determinada força. Eu vou ter uma determinada força Constante, no caso. que depende só da distância e das correntes. Exatamente. Entendi. Depende só das distâncias e das correntes. Se eu definir agora para pensar na direção, ó, eu tenho aqui o meu B, ele está B1, né? É módulo de B1 na direção menos Z, não é isso? Se eu chamar esse cara aqui de Z, porque ele estava adentrando a página, tá certo? E o meu DL, ele apontava aqui, Direção X. não, na direção Y. Ah, é verdade, o fio tá pra cima. É isso, né? Meu DL é na direção Y. Tá certo? Logo, o meu DL vetor B1 Vai dar X, né? vai dar o módulo de B1, módulo de DL, na direção menos X versor. Tá certo? Porque é DL vetor B, né? O DL é Y, YZ dá X, mas tem o menos da menos X versor. Ou seja, os fios se atraem. Certo? Que aponta na direção menos X versor, ou seja, a força estaria apontando para cá. Aqui está o meu F no fio 2. Tá certo? Se por acaso eles estivessem agora antiparalelos, se as correntes fossem antiparalelas, os fios então iriam se repelir, porque ia mudar o meu DL, tá certo? Ou o meu B, né? Dependendo de quem que eu estou falando que está. Mas eu ia mudar o sinal ou do B ou do DL. Então, se as correntes fossem antiparalelas, os fios se repelem. Ok? Então a gente deduz o nosso resultado lá que a gente simplesmente jogou aí na lousa. Agora a gente calcula o campo bonitinho, vai lá, usa a lei de Biot-Savart e aí depois usa a equação da lei de Faraday, da força do campo produzido do campo magnético em cima de um fio, né, de uma corrente estacionária, e a gente consegue então tirar toda a física por trás dela. Só para a gente concluir aqui, aqui a gente trabalhou com a corrente linear, né, para a corrente superficial e a corrente volumétrica, a lei de Biot-Savart é escrita. Então, só para a gente já mostrar aqui, então a gente tem que B de R é igual a μ0 sobre 4π integral de K R' produto vetorial R versor dA' sobre R ao quadrado, ou B de R é igual a μ0 sobre 4π integral de J de R', produto vetorial R versor R ao quadrado dV'. Certo? Então essa é para a densidade superficial e aqui para a densidade volumétrica.
Novamente, né, vale frisar que para uma única carga, não podemos considerar uma corrente estacionária. Tá certo? E então não podemos escrever que o meu B de R é igual a um QV vetor R sobre R ao quadrado. Isso aqui não é verdade, certo? Não é verdade porque nós não temos uma corrente estacionária. Feito? Acabou meu caderno, vou ter que sentar, fazer mais, porque não tem mais o que fazer. Então, por hoje é só. Agora a gente vai testar aqui o brinquedinho e ver se o meu 1 GB vai salvar aqui nesse exato momento.